Salve galera, aqui quem fala é o Dark no episódio de Ark Lost. E bom galera, hoje nós iremos em busca de pegar um Moschops. Inclusive um inscrito comentou aí que tem uma maneira mais fácil de domesticar um Moschops, que eu até já presenciei isso, só que eu achei que não estava vendo realmente. Que é quando você sai do jogo e entra, o Moshop troca a sua opção que ele quer para domesticar. Então eu vou tentar fazer isso hoje para domesticar um Moschops. Inclusive tem um 135 aqui perto da base que eu quero mostrar para vocês. E bom, eu vou aqui sair sem Raptor mesmo, apenas com esse basiquinho aqui, pra vocês verem aqui, ó. Esse Moschops, ele tá aqui já tem um tempinho, ele não morreu por que pareça. Eu acho que essa cor que ele está é uma cor de evento, então eu acho que é uma cor normal. Mas enfim, o que nós vamos fazer hoje é tentar domesticá-lo. Como eu disse pra vocês, um inscrito comentou aí que se eu sair do jogo e entrar, ele troca aqui a opção que ele deseja comer. Eu tinha percebido isso, só que eu achei que era delírio da minha mente, mas enfim, ó. Como vocês podem ver aqui, ele quer uma coisa um pouco complicada, então eu vou sair e entrar pra ver se vai mudar mesmo ou não. Quase entrei no mapa errado ali, mas ok. E provavelmente eu vou ter que fazer isso algumas vezes até vir alguma coisa fácil para domesticar. Eu também não sei exatamente quantas vezes ele vai querer comer para domesticar, então talvez eu tenha que fazer isso muitas vezes. Olha só. Então vamos fazer aqui algumas vezes, até encontrar alguma coisa que seja fácil de domesticar, e já volto com vocês. Olha só, acabei de ver aqui uma coisa, ó, que no caso é a carne prime de peixe crua. Como vocês podem ver aqui, ó. E o que eu vou fazer? Eu queria muito mostrar isso pra vocês, que é uma coisinha que poucas pessoas sabem sobre o salmão tigre e sobre a foice. Caso você utilize a foice para coletar a carne do peixe, aqui também tem que aprender isso daqui, você consegue pegar a carne prime com facilidade. Se a ferramenta for ascendente, você consegue pegar mais fácil ainda. Eu quero começar a fazer a plantação, e é por isso que eu vou começar a aprender aqui tudo que eu preciso fazer. Que no caso é a composteira, canos, também aqui o lote de plantio. Vamos ver qual o nível que é aqui. Aqui, o lote pequeno, nível 10. Lote médio, 26. Vou aqui ao grande. E o grande, 36. Então, olha só. A parte chata aqui é os materiais, mas eu acho... dá pra pegar assim. Eu vou fazer aqui, primeiramente, o lote de plantio médio. Olha só, 50 pedras e tudo mais. Eu vou fazer 4 lotes de plantios. E vou domesticar aqui o Moschops. O Moschops, ele será eficiente para formar fibra. E também pegar algumas sementes que eu preciso pegar aí para conseguir fazer a plantação. Tem algumas criaturas que é um pouco mais fácil para pegar flor rara. Outros é um pouco mais complicado. O Moschops, se não me engano, é um pouco mais tranquilo. Vamos aprender aqui já a foice. Não, tá escrito errado, calma aí. Dá uma olhadinha aqui de maneira manual, se eu não me engano, nível 26, por aí. Não é muito longe não, tá? Vai passando aqui um pouquinho dos itens de metal iniciais, é por aqui, ó. Aqui, ó. Nível 30, a foice e a espada. A espada eu acho que eu não vou fazer ela por enquanto, porque vai um pouco mais de metal do que eu posso gastar. Já a foice eu vou fazer. A foice, a nível baixo, não serve muito bem para farmar fibra, mesmo que a quantidade dela seja interessante. Então eu vou utilizar a foice para farmar o salmão para vocês verem. Querendo ou não, eu teria que fazer a foice, tá? Nem é pelo Moschops. Por quê? Nós temos algumas criaturas aquáticas que eu pretendo domesticar e eu preciso pegar um pouco de carne prime de peixe. Então, eu obrigatoriamente teria que fazer já a foice, tá? Vamos ver como é que está aqui, ó. Eu tenho até algumas engrenagens que eu peguei, então eu consigo cozinhar. A foice, se eu não me engano, não é tão baratinha assim para fazer não, tá? Em relação a metal. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Porque eu vou ter que fazer ela e provavelmente eu vou ter que pegar mais um pouquinho de metal em algum local. Se eu não me engano, ela é um pouco mais que 10 metais, tá? Então não é um item barato de se fazer. Esses baús aqui, ó. Eu vou parar aqui um tempinho depois para dar uma organizada neles, porque tá complicado, viu? Composteira, palha, madeira e fibra. Vou ter que fazer também aqui um portão de madeira no futuro e também fazer aqui alguns espinhos. Então vamos pegar um pouco de material. Eu vou ter que organizar provavelmente para me ver aqui o que eu tenho e o que eu não tenho. Eu vou fazer primeiramente 3 composteiras. Então eu vou fazer 3 composteiras, vou começar a colocar palha, colocar fezes quando eu conseguir e deixar o tempo agir. Outra coisa que eu vou fazer aqui, já que eu tenho um pouquinho mais de material, é os espinhos e também um portão. Eu vou fazer isso porque eu quero proteger aqui a base um pouco melhor e conseguir, dessa maneira, estar um pouco tranquilo.
Eu domestiquei o Raptor já, eu não redomestiquei o Dilo, tem que fazer isso novamente, porque o Dilo vai entrar pra coleção. Apesar que os que eu já tinha morreram, mas eu vou colocar alguns Dilos na coleção sim. E eu vou colocar as composteiras bem aqui, ó, para evitar um barulho muito alto. Apesar que não tem como evitar isso, né? Se eu não me engano, são cerca de 45 minutos ou 35 minutos para fazer cada fertilizante. Então eu vou colocar aqui um pouco de palha e também colocar as fezes quando for produzindo. Para fazer cada fertilizante, se eu não me engano, são 50 palhas. E dependendo do tamanho das fezes, são 2, 3, 4, depende. Tem até um airdrop caindo ali, ó. Ali é um spawn de airdrop, na verdade, já percebi isso. Sempre cai no mesmo local. Os airdrops sempre tem um local definido para cair, tá? Mas nem sempre cai. Então, pode cair vermelho, azul, não importa o nível. Sempre tem um local para cair. São 18, então eu tenho que farmar realmente com um pouquinho mais de metal, hein? Porque essa quantidade aqui não vai ser suficiente. Para fazer o portão, para fazer também com os espinhos, eu teria que farmar mais um pouquinho de madeira. Porque a quantidade que eu tenho aqui na base é simplesmente muito pouca. Nossa, olha só, um pouquinho de chave. Também aqui, uma manopla de guile. Aqui nós temos alguns salmões que spawnam com frequência. Eu quero muito conseguir aí 100 chaves para eu conseguir fazer uma criopode, porque só assim eu consigo me mudar e até mesmo ter um pouco mais de liberdade para sair por aí andando pelo mapa. Então, eu vou farmar aqui rapidinho e já volto com vocês. Eu acabei percebendo uma coisa aqui, ó. Essas pedras que nós temos aqui próximos da praia, essa pedra redonda, ela dropa metal mais facilmente. Não sei porquê, mas olha só. Das pedras básicas que nós temos aqui, essa aqui é a que dropa mais metal, então vale a pena coletá-las. As outras que estão perto da base lá, eu consegui pegar, mas bem pouquíssimo. Essa aqui dropa um pouco mais, ó. Vocês estão vendo? Não sei por qual motivo exatamente, mas é assim. E pronto, foi feita com sucesso. Para fazer aqui a espada, ó, a quantidade de metal é um pouco mais do que eu posso fazer atualmente, então vai demorar um tempinho. Olha só, para utilizar a foice, eu posso tentar matar o salmão utilizando a foice, ou eu posso matar o salmão e ir lá e apenas farmá-lo utilizando a foice. Vou tentar fazer dessa maneira porque eu acho que será um pouco mais tranquilo, eu acho, né? Para matar utilizando a foice, provavelmente demora um tempo, então cadê o salmão tigre? Cadê? Aqui, ó. Por que ele tá fugindo? Não sei exatamente porque morreu. Ah tá, pensei que morreu sufocado, sem oxigênio. Sem água, na verdade. Pronto, morreu aqui, ó. Agora basta descer aqui do Raptor, vir aqui com a foice e coletar. Como eu disse pra vocês, se você tiver aí uma ferramenta ascendente, fica um pouco mais fácil de coletar. Pode coletar até 2 carnes prime de um peixe aí tranquilamente. Vamos agora tentar domesticar aqui o Moschops, ó. Poxa, eu saí, entrei, não me lembro de ter feito isso. Trocou aqui a opção, ó. Vou ter que sair e entrar mais algumas vezes, meu Deus. Mas enfim, é assim que você pega carne de peixe prime com facilidade. Isso aqui é muito excelente para domesticar Ictiosauro, inclusive, e outras criaturas aquáticas que nós temos aqui no início. Agora sim, ó. Quer frutinha? Isso aqui foi uma das melhores coisas que apareceu aqui, ó. Bem fácil, que é um pouco de fruta. Então vamos pegar aqui um pouquinho de fruta, ó. Tintoberry, que é a vermelha. Eu estou também curioso para mim ver quantas vezes ele irá se alimentar. Porque como é uma criatura nível 135, é nível um pouco alto. Você vai vir aqui e começar. Subiu até aqui bastante, então será 3 vezes mais ou menos para ele conseguir domesticar. E não sei se ele vai mudar a opção que ele vai querer após ele ficar com fome novamente, então vamos esperar para ver. E só é colocar aqui o alimento no último slot e clicar na tela que já alimenta, tá? Então é um pouco mais tranquilo domesticar criaturas passivas assim. Olha só, ele quer aqui agora mel de abelha gigante. Não bastou querer a flor rara, agora quer o mel, né? Enfim, o que eu vou fazer novamente é sair e entrar, até conseguir aqui uma opção que seja agradável ou um pouco mais tranquila. Olha só, ele quer aqui agora carne prime cozida. Pra quem não lembra, eu já tinha pego um pouco de carne prime cozida para fazer carne seca. Inclusive está na geladeira aqui, se não me engano tem umas 3, então eu consigo pegar ali uma ou duas para domesticar esse Moschops.
Eu não esperava que ele mudasse essa opção após ele ficar com fome novamente, mas pelo visto ele muda mesmo. Quando eu colocar aqui na base dos espinhos também o portão, vai ficar muito mais fácil de conseguir encontrar ela, né? Que vai ficar uma construção um pouco mais avantajada. Olha o obelisco soltando seu raio aqui, ele é muito lindo. Deixa eu tentar enxergar um pouco melhor aqui, né? Vou colocar o petróleo para ir fazendo aqui já um pouco de carne seca. E agora você vai voltar lá para domesticar o Moschops. Eu tenho uma pequena quantidade de Prime aqui, mas com o Raptor agora fica um pouco mais tranquilo de farmar. Eu vou até fazer isso depois, matar mais algumas boas para conseguir um pouco mais de Prime. A minha sorte é que nessa área não spawna Troodon, pelo visto. Aqui não, mas acho que um pouquinho mais à frente aqui talvez sim. Agora só é vir aqui, ó. Colocar no último slot e esperar novamente. É isso. E pronto! Finalmente domesticado com sucesso aqui, ó, o Moschops. 3k de vida. Nossa, 3k de vida. O peso do Moschops não influencia tanto assim, porque o Moschops só carrega aí fibra, frutas, então ele não enche tão facilmente. Pelo visto, o Moschops tem 2 ataques diferentes. Não esperava que fosse assim. E felizmente é possível montar no Moschops nesse novo arco, tá? Isso aqui é muito bom. Olha só. Fibra a rodo, tá? Muita fibra, frutas. E eu quero tentar pegar aqui algumas sementes diferentes, que eu não sei se eu vou conseguir. Eu quero aproveitar que está à noite e talvez começar a craftar já alguns materiais para expandir a base. No caso, espinho, portão, fundação, lote de plantio, canos. Então vamos tentar fazer isso daí. O Moschops tem 2 ataques diferentes. Ó. Um, pelo visto, é uma dança. Então é uma animação, como se fosse um rugido. Esse aqui, no caso. E já o outro, provavelmente, é um ataque. Só que deve ter uma diferencinha em questão aí de farm. Ou de fibra, ou de frutas, ou de couro, tudo mais. Se eu não me engano, o Moschops farma também um pouco de carne, mesmo que ele não coma. Mas enfim. Olha, palha. Então palha farma muita palha. A diferença, pelo que eu percebi aqui, é o Rage. Olha só. Então, o ataque secundário dele pega uma distância maior, apesar de ser um pouco mais lento. Vocês viram? Então, o ataque secundário, ó, ele vai um pouco mais longe, mas é um pouco mais lento. O Moschops aqui ó, tem ataque básico também, mas pelo visto aqui, eu não percebi nenhuma diferença na questão do farm, tá? Nenhuma diferença na questão do farm. Talvez tenha sim, mas eu não percebi até agora. Olha só. O farm de fibra tá bem padronizado e tudo mais. Mas enfim, vamos agora voltar para a base ali, porque à noite não dá para testar ele. E eu já volto com vocês quando amanhecer para expandir a base e testar ele um pouco mais. Afinal de contas, ele tem que farmar, olha só. Pegou limão, então tem que pegar um pouco mais de semente depois, juntamente com ele, ó, limão e cenoura. Finalmente amanheceu aqui com essa gracinha simplesmente lindíssimo. É tipo um amarelo, um laranja com rosa. Mas enfim, o Moschops, por incrível que pareça, veio com muita vida e eu vou upar o máximo possível de dano nele, tá? A vida não é preciso upar. Talvez eu upe alguns pontinhos aí em peso, tá? Eu tenho que fazer aqui muitos itens e talvez eu até upe um pouco mais craftando eles. Nós podemos aqui já fazer muita coisa porque tem muito ponto sobrando, mesmo assim eu acho que não vai ser suficiente. Enfim, vamos lá. O Moschops aqui, ó, eu posso upar ele, como eu disse pra vocês, e eu quero pegar mais 2 tipos de semente. Eu peguei aqui apenas limão e cenoura. Falta ainda o milho e a batata. Pois é, falta o milho e a batata. Eu vou ter que fazer aqui a plantação, porque a plantação sem efeito estufa demora muito tempo para conseguir produzir. Então, com esse efeito aí, que nós não temos ainda, vamos ter que começar a fazer aos poucos. Até porque eu estou faltando metal também, né? Então é algo um pouco complicado. Se passar um tempinho e eu conseguir pegar aqui e acumular um pouquinho, ó, na composteira. Mesmo assim, como eu disse para vocês, o tempo é 35 minutos ou 45 minutos, se eu não me engano, para produzir apenas um. Então vai levar um tempinho ainda. Aqui nós temos alguns materiais, ó, e vamos ver aqui, ó. Para fazer o portão, faz todos os materiais básicos. Pedra, palha, fibra, madeira, é isso. Vai um pouco mais do que eu tenho, na verdade, né? Falta madeira. Falta madeira e pedra. Porque a pedra eu utilizo para fazer também o lote de plantio. Então vai faltar pedra e eu preciso mais de quê? Provavelmente vai faltar mais madeira para fazer também os espinhos, tá? Então aqui nós temos o portão, os espinhos. Pois é, madeira também vai faltar.
E fazer o lote de plantio, vai precisar de pedra. Ah, também tem os canos, que os canos também é feito com pedra. Então, vai levar um tempinho. Vamos começar aqui, eu acho que aqui ó, já é um espaço interessante. Eu não vou fazer a base muito grande, é apenas uma base inicial. Porque, como eu disse, os comps, por incrível que pareça, atrapalham nesse local aqui. E agora você vai começar a fazer aqui um círculo de espinhos. Como vai levar um tempinho, eu vou fazer isso aqui rapidamente e já volto com vocês. Inclusive, vou ter que fazer também aqui, colocar algumas fundações para colocar o lote de plantio em cima, para ficar tudo reto, um pouco alinhado, vamos colocar assim. E olha só, eu vou colocar aqui as fundações, colocar 4 fundações para colocar aí 4 lotes de plantio. E começar a fazer a circulação utilizando espinhos aqui, ó. Colocar espinhos em volta de tudo isso daqui, ó. Eu fiz aqui apenas 10, mas provavelmente eu vou ter que fazer um pouco mais. E faltou novamente madeira. Para fazer aqui os canos, um pouco de pedra, então é bem tranquilo. E aqui você vai começar a expandir e colocar o lote de plantio. Para fazer os canos aqui é bem simples, ó. É apenas pedra. Apenas vai um pouquinho de madeira para fazer a torneira, que no caso é o que solta a água. Tem que fazer aqui o cano inclinado também, ó. E os outros, por enquanto, não precisa aprender, para não gastar ponto em grama. Eu até tenho que fazer uma tina, só que como eu tenho poucos dinos por enquanto, eu não vou fazer a tina não, tá? Eu vou fazer aqui alguns canos variados, apenas para começar a fazer aqui a ligação da água. Eu até pensei de fazer a plantação perto da água, só que seria um pouco chato ficar indo lá e voltando para ver como é que está a plantação. Também tem a possibilidade de algum momento alguma criatura atacar ele, mesmo que aqui só tem criaturas herbívoras, tá? Então é bom evitar. Nós temos aqui o lado da água que tem espino, que é a direita, e o lado da água que tem salmão, que é a esquerda. Mesmo assim, é melhor fazer na base e puxar o cano, que vai ser mais tranquilo, tá? E agora você começa a posicionar aqui os canos, tá? Provavelmente vai ser um pouquinho complicado, então vamos colocar aqui, ó. Eu coloquei aqui os lotes de plantio médio, como vocês podem ver. Esse aqui não é o grande, é o médio. Como eu não tenho fertilizante, eu coloquei aqui as fezes, por enquanto, né? Os excrementos. E coloquei uma semente em cada lote. Tá faltando ainda a semente de milho e também a semente de... Aqui não vai dar certo não, tem que reposicionar. E a semente de batata. Remover aqui e tentar colocar novamente. Como eu disse para vocês, sem ser fertilizante, vai ser muito menos eficiente. Então, certamente vai acabar mais rápido aqui o adubo, né? No lote de plantio. Mas, por enquanto, dá para segurar as pontas utilizando dessa maneira. Eu vou colocar a torneira em cima disso daqui e acho que consigo puxar um cano diretamente da torneira, tá? Acho que eu consigo fazer isso. Então só é vir aqui e posicionar dessa maneira. Agora só é vir aqui e colocar aqui a torneira, acho que tá tranquilo. Acho que não vai ter problema não. Pois é. Agora só é puxar esse cano até na água ali e eu já volto com vocês. Como eu disse para vocês, sem efeito estufa leva muito tempo para você conseguir aí plantar e até mesmo produzir. Mas por enquanto eu vou começar assim, depois eu tento expandir aqui essa questão da plantação. Mas enfim, já colocamos aqui o cano, vamos agora tentar puxar ele até lá na água. Provavelmente eu vou ter que quebrar algumas árvores aqui no meio do caminho até chegar lá, porque vai ser um pouco complicado. Agora é só ligar esse cano aqui, ó, e pronto. Finalmente o cano ficou azul, então quer dizer que está passando água tranquilamente por ele. Só é nós virmos agora nessa ponta aqui, ó, para vocês verem que tá saindo água. Assim eu espero, né? Foi um pouco complicadinho para puxar até lá, mas não teve problema. A base, como vocês podem ver, eu fiz um círculo aqui, ó. E agora começou a nascer, ó. Como tem apenas 2 plantados, vai ficar assim, ó, por enquanto. Eu vou ter que farmar com Mochops agora para eu tentar conseguir 2 sementes que me faltam. Como eu disse, as fezes aqui, elas duram um pouco tempo, então eu vou ter que ficar sempre repondo, porque não tem fertilizante ainda. Mas após o fertilizante ser produzido, vai ser um pouco mais tranquilo. Eu quebrei aquela pedra que estava aqui, ó, no fundo da base e acabei circulando ali de estacas até aquele ponto ali, ó. Então ficou uma expansão interessante, tá? Então agora nós podemos colocar mais alguns dinos aqui, ó, no fundo da base, que tem espaço, e também colocamos alguns caixotes, que eu não tinha espaço para colocar antes, mas agora tem. Essa plantação, provavelmente, ela não vai crescer até o ponto que produza algum fruto. Por quê? Eu acho que eu vou conseguir fazer aqui algumas paredes de estufa antes que ela fique 100% adulto. Então, por enquanto, só é aqui um adiantamento mesmo, tá? É apenas um adiantamento. Vamos agora aqui com o Mochops tentar pegar o que me faltam, já que a base já está 100% segura. Uma coisa que eu estava pensando aqui é que provavelmente eu vou colocar nessa base uma única tocha de chão, aquela tocha de pedestal, porque assim à noite eu consigo encontrar a minha base.
Porque eu acho que se tiver um breu total eu não consigo encontrar ela, não. Tudo bem que agora ficou mais fácil de encontrar, né? Antigamente era só uma pedrinha, sempre me perdia. Mas agora que tem aqui espinhos, portão, acho que fica um pouco mais tranquilo para encontrar. Olha, semente de milho, consegui pegar. Falta agora só a batata. O peso aqui, a UPA, é bem pouco. Nossa, bem pouco. Menos do que eu esperava, na verdade. Muito menos do que eu esperava. Ah, o Moshops também farma na autoperambulação, tá? Como vocês viram. Ah, peguei batata. Caramba. Ele também farma na autoperambulação, tá? Como vocês viram, ele também farma na autoperambulação. Eu estou upando aqui em mim mesmo Fortitude, para me aguentar frio, comer menos, beber menos água, então eu quero upar Fortitude até mais ou menos o 10. Depois disso eu vou upar o Melee até 200 e depois um pouco mais de vida. Então por enquanto eu estou fazendo esse processo de upgrade. A Fortitude em 10 já é suficiente para me aguentar um pouco de calor, um pouco de frio, comer menos, beber menos água, isso é muito eficiente, porque ficar sempre se alimentando e tudo mais é um pouco chatinho. Então, por enquanto, a Fortitude está sendo bem útil, tá? No futuro, caso não seja mais, eu tomo a Mind Wipe aí e tento trocar. O Moshops, ele anda bem engraçado. Ele corre bem engraçado. Só do fato de ser possível montar nele, eu achei bem interessante. O peso dele não é tão ruim, apesar que quando você vai upar o peso fica bem fraco. Mas o peso dele não é ruim, por incrível que pareça. O dano do Moshops também é pequeno, então olha só. Tentar prender esse bichinho aqui só pra vocês verem o dano que ele causa. Pronto, agora vem com o Moshops aqui, ó. E tenta matar. O Moshops, ele dá pouquíssimo dano, tá? Em criaturas, como vocês podem ver aí, ó. E também ele faz um pouquinho de couro, um pouquinho de carne. Como eu disse pra vocês, os ataques que ele tem diferentes aqui, ó, eu não percebi nenhuma diferença quando o farm acontece. Provavelmente deve ter uma diferença aí de dano, ou então também de farm de couro, carne e tudo mais. Uma coisa que eu percebi é que esse ataque diferente que ele tem um range maior, então a bocada é um pouco mais longe. Já o outro, aparentemente, é uma dancinha que ele faz, né, um comprimento. Apesar que também farma, né, aquela dancinha entre algumas aspas. Temos tudo aqui agora. Milho e a batata que faltava, a cenoura e o limão já está plantado. Como eu disse para vocês, provavelmente em algum momento eu consiga fazer a parede de estufa mais cedo do que aquela plantação consiga produzir. Demora muito tempo, tá? Produzir sem ter feito estufa demora muito tempo, mas eu tenho que fazer isso quanto antes. Então, começamos a fazer hoje já a plantação, um pouco de fertilizante e já domesticamos o Moshops. O Moshops, ele veio muito maior do que eu esperava, sendo sincero para vocês. E a quantidade de fibra que esse bichinho farma é absurda, tá? Para fazer uma base, para fazer reparamentos de celas, armaduras e tudo mais, isso aí vai ser excelentíssimo. No caso, a cela não é reparar, é craftar. Aqui a base, ó, não tem como errar, até a porta estiver aberta. Eu acabei esquecendo que aqui nesse novo arc as portas não fecham automaticamente, então olha só. Basicamente, local seguro, agora não está tão seguro assim, né? Já que eu vou esquecer a porta aberta frequentemente, tem que lembrar isso. Por um bom tempo eu vou ter que ficar fazendo isso daqui, sempre coletando aqui os excrementos até chegar a um ponto que eu não precise mais. Agora sim. Será que bugou ali? Que não apareceu. Ah, apareceu. Olha só, a batata acabou de aparecer aqui, ó, como vocês podem ver. Aqui nós temos a cenoura, né? Esse aqui é o limão, provavelmente. Esse aqui provavelmente é o limão. Esse aqui é a cenoura. E aqui atrás é o milho, né? Se não me engano é isso. Então, felizmente, nós temos aqui agora plantado os 4 vegetais que nós temos aqui no arco. Produzindo aqui um pouco de fertilizante, já que nós não temos escaravelho por enquanto. E também domesticamos o Moshops. Finalmente o problema de fibra foi sanado. O real problema que eu tenho agora aqui são alguns outros materiais que eu não consigo farmar com eficiência manualmente, mas por enquanto dá para segurar as pontas. A plantação, como eu disse para você, vai demorar um tempinho. Olha só os raios de sol passando aqui. A plantação vai demorar um tempo para produzir, mas de tempo ao tempo. Então é isso, galera. O vídeo já ficou por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.